Olá, pessoal. Gostaria de iniciar aqui essa nova aula aqui dentro, onde eu vou apresentar a vocês um material que eu chamo de Tira Dúvidas. Opa. E eu quero que vocês prestem bem atenção nesse material, porque vai ajudar bastante vocês a entenderem lá os exercícios, as atividades que estão no portal para vocês, ok? Olha que bacana, né? Vamos começar aqui eu escolhi uma das atividades, ok? Que está lá no portal, e vou discutir com vocês passo a passo sobre ela. Primeiramente, né? Vamos lá. Marcello Piattiata, né? Proprietário rural no município de Campo Verde, Mato Grosso, contratou você, engenheiro ou engenheira, agrônomo ou agrônomo, para auxiliá-lo tecnicamente em relação à construção de terraço em sua propriedade. Sendo assim, o mesmo lhe perguntou, olha lá, tem uma área de 5.000 hectares, 50 milhões de metros quadrados, ok? Deixa eu melhorar isso aqui. Com 5.000 metros de largura e 10.000 metros de comprimento. E o desnível vertical total da área é de 100 metros. Sobre a textura de argila, repare bem ali, ó, sobre a textura de argila de permeabilidade baixa. Eu já estou dando a dica ali, ó, tá vendo? O que é isso, professor? A permeabilidade baixa você aplicar lá naquela tabela, naquela figura, ok? A intensidade máxima de chuva capaz de ocorrer para um considerado período, ou seja, é de 380 milímetros hora. E o uso atual é algodão do Scipion SP. Ok? Até aqui? Então, vamos lá. Considerando as informações acima, a pergunta aqui ela é simples. Qual olha lá o destaque, né? Distância entre terraços será necessário para esta área? Ok? Primeiramente, né, nós temos que definir uma coisa extraordinária, que é a diferença de nível. Como assim, professor, diferença de nível? A diferença de nível é bem clara. Vamos lá, olha aqui, ó. Eu tenho uma área cujo comprimento da rampa, né, o comprimento da rampa é 10.000 metros, ok? 10.000 metros. E eu sei que a diferença de um ponto para a ponta mais baixa, para a ponta mais baixa, é 100 metros. Até aqui, beleza? Então, eu vou aplicar aqui uma regra de 3 para definir a diferença de nível para uma área de 100 metros, para uma distância de 100 metros. Por quê? Porque a diferença de nível claramente distinta para cada 100 metros. Ok? Por quê? Porque ela é dada em porcentagem. Então, para isso, eu vou aplicar a seguinte regra, né? Vamos lá. Regrinha de 3, aplicada aqui, ó. Olha lá. 10.000 metros vezes x igual a 100 metros vezes 100. 100 vezes 100 dá 10.000, não dá isso? Então, eu vou aplicar essa informação aqui na regra de 3 e simplesmente eu vou ter ali 10.000 dividido por 10.000. E claramente aqui eu tenho a informação o quê? Que a diferença de nível da minha área é simplesmente 1%. Ok? Então, aqui agora eu tenho a diferença de nível em porcentagem. Por que é importante essa informação? Porque agora eu vou aplicar a seguinte equação. A equação que trata-se sobre a altura de quem? A altura do terraço. Ok? Então, a altura vertical. A forma aplicada aqui é 2 mais a diferença de nível em porcentagem dividido por x.
Esse X aqui é a tabela, ok? Que provavelmente você deve estar tendo alguma dificuldade para interpretação. Mas vamos lá, calma aí que nós vamos achar ela e vamos trabalhar com ela. E tudo é multiplicado por 0,305, ok? Vamos lá para a tabela. Deixa eu achar a tabela aqui para vocês. Um momento. Cuidado aqui. Achei. A tabela é essa, ó. Ok? Eu vou dar um novo aqui, que eu quero explicar melhor a tabela para vocês. Vamos lá, pessoal. Essa tabela aqui você tem que aprender com muito cuidado. A regra é bem simples. Essa tabela aqui define o que? O valor de X para cálculo do espaçamento do terraço ou práticas vegetativas em função da cultura a implantar, o tipo de prática conservacionista e a resistência à erosão. Ok? Então, nós temos aqui uma existência, a permeabilidade baixa, né? Eu estou falando de baixo aqui. Uma capacidade de acumular uma quantidade maior de água. Então, se eu for aqui dentro, ó, qual que é a cultura? Nós estamos falando de algodão. Então, se fala de algodão, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de uma cultura anual. Vou colocar aqui, ó. Estou falando de uma cultura anual. Pessoal, nós estamos falando de terraço, né? Então, nós vamos aqui em terraço, ok? Então, de terraço. Cultura anual. Deixa eu pegar aqui, preenchimento, 0. Vou deixar em vermelho para destacar. Vou aumentar a espessura só para dar uma ênfase. Beleza? Então, eu sei que é anual. Aí eu quero definir, professor, esse aqui é em nível ou desnível? Bem, o em nível é quando eu quero que, perdão, a água fique retida no campo, ok? Quando a água ali, ela tem uma certa característica ali dentro em relação à resistência à erosão no campo. Então, o que eu quero que vocês entendam? Vamos lá. E quando é gradiente? Gradiente é quando nós trabalhamos em desnível, quando esse solo acumula muita água na superfície e, consequentemente, eu quero que essa água saia do sistema, pelo menos o excesso dela, para que esse solo não fique muito encharcado, ok? No nosso caso, vamos trabalhar em nível, porque a ideia aqui especificamente, né, que a gente observa essa informação. Então, eu vou aqui no nível, porque eu quero que a água fique no ambiente, né? Mesmo que a minha permeabilidade do meu solo, ou seja, o potencial da minha erosão seja baixa. Ok? Sendo baixa, olha que coisa maravilhosa, né? Qual que é o valor que nós vamos usar aqui como referência? 5,5. Ok? Tá bem aqui, gente, ó. Disse para vocês bem aqui, tá baixa. Ok? Uma vez que eu tenho esse valor de 5,5, né? Agora eu sei que a fórmula aqui vai ser bem assim, ó. O EV é igual a 2 mais D. Quem é D? 1. X. Quem é X? 5,5. Multiplicado por 0,305. Vamos lá. Cadê o meu cálculo? Opa. Jogando isso aqui na fórmula para vocês. Eu tenho a seguinte informação, né? Como acabei de citar para vocês, substituir aqui a informação. E agora eu preciso obter o quê? Fazendo toda a equação. E eu vou trabalhar, pessoal, aqui eu recomendo vocês trabalharem com 4K após a vírgula, ok? Porque facilita a compreensão dos cálculos. Então, a minha altura vai ser de 0,6654 em relação à altura, ok? Então, ali eu vou ter pouca coisa mais que 1 metro, meio metro de altura no meu terraço. E eu tendo agora, eu quero saber o que? O meu DH, perdão. O que é o EH? É a altura horizontal, perdão, é espaçamento horizontal.
O que é estabilidade horizontal? É justamente a informação que está pedindo ali, ó, a distância entre terraços. Ok? A forma, executando essa fórmula aqui, acabou o resultado. Eu não preciso continuar o cálculo, não estou perguntando quantos terraços tem, vou precisar. Estou perguntando só a distância entre terraços. Então, a distância entre terraços vai ser bem clara. O EV, nós acabamos de calcular aqui, ó. O D, nós temos que é 1%, multiplicado por 100. Vamos lá? Aplicando isso aqui na fórmula. Esse valor aqui, 0,6654 dividido por 1, multiplicado por 100. Eu vou ter o total de 66,54 metros. Professor, se eu só quero considerar a distância entre terraços, dá para trabalhar com valores quebrados no campo? Não. Se eu só quero considerar a distância, repitam bem, gente. Presta atenção aqui. Se eu quero só considerar a distância entre terraços, eu vou aqui fazer uma aproximação dessa informação. Ok? Então, neste caso especificamente aqui, ó, vou clicar aqui. Um valor de aproximação. Então, o total, qual é a regra da aproximação mesmo? Olha lá. Todo número abaixo de 0,5, né? Ou seja, 4, ele mantém ele mesmo, então a gente não considera um valor, ele some. Todo valor igual a 5 ou maior que 5, ele acrescenta 1 na próxima casa. Então, ou seja, acrescentou 1, vai virar 67. Então, neste caso especificamente aqui, ó, a distância entre terraços é de 67 metros. Então, especificamente, eu quero que vocês entendam que essa resposta aqui é a resposta A. Continuando o raciocínio, vamos lá. Vamos para o segundo questionamento aqui, ó, que agora, neste caso aqui, ó, o senhor Bartolomeu Fagundes, proprietário rural no município de Lucas, Rio Verde, Mato Grosso, contratou você, engenheiro agrônomo, para auxiliá-lo tecnicamente em relação à construção de terraço em sua propriedade. Sendo assim, o mesmo lhe perguntou: tem uma área de 10 mil hectares, né? Ou seja, 100 milhões de metros quadrados. Deixa eu arrumar isso aqui. Com 10 mil metros de largura e 10 mil metros de comprimento. E o desnível vertical, ou seja, a diferença da parte mais alta para a parte mais baixa, é de 300 metros, sob textura argilosa, ou seja, permeabilidade baixa, né? Obviamente ela baixo, e a intensidade máxima da chuva capaz de ocorrer para um considerado período de 280 milímetros hora. Uso atual, algodão também, do CIP-USP. Considerando as informações acima, quantos terraços serão necessários ser construídos nessa área? Okay? Neste caso, especificamente, eu preciso aplicar todas as equações lá necessárias. Ok? Pessoal, vamos lá. Qual solo tende a ter maior probabilidade de maior erodibilidade? Né? São solos arenosos. Então, os solos arenosos são mais... A tendência é muito maior, né? E a relação dos solos argilosos, eles são menos erodivos em relação aos arenosos, ok? Então, essa relação aqui eu consigo aplicar utilizando essa informação neste caso. E por que é importante eu entender que ela é baixa? Porque a gente vai voltar aqui nessa aplicação aqui desse gráfico, né? Vamos lá, vou jogar ele aqui de novo. Vamos aplicar de novo a cultura anual, aqui é o algodão. Nós estamos falando de nível, ok? Terraço em nível.
a relação, né, ele é solo argiloso, então é baixo o potencial de erosão, ok? Em relação ao arenoso, que seria alto. Então, aqui eu aplico o valor de 5,5, ok? Então, beleza. Então, vamos voltar ali e aplicar essas informações referente ao cálculo, né? Este cálculo, novamente, eu tenho que calcular o quê? Primeiramente, vamos fazer de novo lá, ó, a equação da diferença de nível, né? E neste caso lá, vou fazer o quê, professor? Vamos lá, ó, 10 mil metros, né? Por 300 em relação a 100 por x, ok? A regra de 3 aplicada aqui, ó. Vocês podem observar, então, que a diferença aqui, ó, em comparação a outra área, a diferença é que nessa área nós temos a diferença de nível de 3%. Lá era 1, esse é 3. Ok até aqui? Beleza. Uma vez que eu tenho essa informação, me permite executar o cálculo relacionado à diferença, ao espaçamento vertical da minha área, ok? Vamos lá para o espaçamento vertical, vamos fazer calcular. Olha que coisa maravilhosa. O espaçamento vertical, né, é 2 mais D dividido por X multiplicado por 0,305. Quem que é o D? É o 3%. Quem que é o X? É o 5,5. Ok? Como nós verificamos agora há pouco ali. Então, eu vou aplicar essa fórmula aqui e vamos executar a equação. Uma vez que executa, o obtido aqui neste caso, né, é esse aqui, ó. Olha lá, substitui o 3, né, o D por 3, o X por 5,5, efetuei o cálculo e obtive o valor de 7,7. Ok? Lembre-se que nós estamos aplicando aqui para saber toda a equação, aqui para definir a quantidade de terraços necessário para esta área em questão. Ok? Vamos lá. Continuando. Uma vez que eu tenho o valor da distância vertical, eu vou determinar agora a distância horizontal. Pessoal, foca aqui. Agora, especificamente, essa equação não acaba aqui. Então, eu preciso continuar esse cálculo. Eu vou lá aplicar a informação em relação a ele, né? Eu vou substituir o EV, que é 0,7763, e vou substituir o D, que é 3%, olha lá, está aqui no cálculo aqui, e vou multiplicar por 100. Então, esta equação aqui, ó, eu teria o valor do espaçamento horizontal de 25,87 metros. Ok? Professor, se eu quisesse determinar somente o espaçamento vertical, eu seria obrigado a fazer o quê? A aproximação. E neste caso, especificamente, eu devo ter o valor... Opa, vamos aproximar aqui? 27, perdão, 0,87, né? Então, 7 é maior que 5, o 8 vira 9. O 9 é maior que 5, vira 1. Então, fica o total do espaçamento horizontal, é equivalente a 20. Ok? Beleza. Só que aqui, especificamente, eu quero que vocês prestem atenção. Agora eu quero calcular, pessoal, o número de terraços. Então, vamos ter que usar a outra fórmula. Que fórmula é essa, professor? Né? Vamos aplicar aqui, ó. O DV. Quem que é o DV? DV é essa informação aqui, ó. Vou destacar para vocês aqui, ó, em amarelo, para que vocês enxerguem com maior facilidade essa informação. Okay? É a diferença vertical do terreno, que é 300 nesse caso. Ok? E o EV? O EV é o valor que nós calculamos aqui, ó, 0,7763. Até aqui, ok? Então, vamos lá. Eu substituindo essa informação aqui, ó, eu sei que o meu N vai ser igual a quanto? Jogando na calculadora, eu vou ter o valor equivalente a
386,4. Lembrando que aqui nós devemos aplicar uma situação que é o quê? A aproximação. Por quê? Porque não tem como eu ter valores quebrados, né? Não tem terraço quebrado, eu tenho terraço inteiro. Então, eu vou ter que aplicar aqui a aproximação. Então, a aproximação aqui, qual que vai ser o valor? 386. Ok até aqui? Só que, pessoal, eu quero que vocês entendam o seguinte. Existe uma regra lá no terraço que nós não construímos o último terraço. Por que a gente não constrói o último terraço? Porque ele fica lá embaixo e provavelmente ele deve ficar ou na cerca, né, da propriedade, ou ali. Então não compensa você construir o último terraço. Então a gente tira do cálculo o último terraço. E neste caso especificamente, nós teremos o quê? 385 terraços. Então a regra, né, como a gente não constrói o último terraço, fica 385. Então o valor aqui observado, né, vou usar aqui essa informação já feita. Neste caso, a equação, o valor de A. Ok até aqui? Então, só que existe uma outra condição que me permite ter uma prévia noção aqui, pessoal, que eu posso usar um outro cálculo aqui para definir aqui o N, tá? Então, além desse aqui, do número de terraço aqui, usando essa equação, eu posso usar essa outra equação aqui, ó, que é a distância total em relação ao espaçamento horizontal. Ok, até aqui. Neste caso aqui, pessoal, eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado na hora de efetuar o cálculo. Por quê? Porque ele vai dar praticamente o mesmo valor que está aqui, ó, mas ele pode, às vezes, dependendo dos valores que a gente usa, né, ele pode dar algum equívoco. Então, vamos lá. Só que para que eu consiga ter um valor mais apropriado, né, quem que é a distância total? Qual que é a distância total? A distância total do terreno, né, é o comprimento da rampa, ou seja, 10.000, aqui, ó, 10.000 metros de comprimento, né? Vou destacar aqui em amarelo, o tamanho da rampa, dividido pelo valor. Professor, mas aqui não está aproximado. Sim, vamos lá, vamos conferir, porque eu tenho que observar que ao executar esse cálculo aqui, ó, ele tem que ter um valor aproximado ali, senão ele vai obter valores todos discrepantes. Então, lá, 10.000 dividido por 25,87. Isso. A aproximação aqui, ó, neste caso, eu tenho que aproximar o valor aqui e vai dar 9. Ok? Eu tenho que fazer o ajuste aqui, não posso aproximar tudo. E neste caso aqui, eu vou ter um valor equivalente ao quê? 20. E se eu aproximar esse valor, dá 386, e o valor final dá 385, ok? Então, eu sei que as duas fórmulas eu consigo chegar a um resultado final coerente conforme isso, mas eu recomendo vocês utilizarem essa primeira aqui, que usando 4 casas após a vírgula, para EV, ok? Vocês vão ter o resultado sem nenhum tipo de ajuste em relação a isso. E é isso que eu quero que vocês entendam, né? Então, uma vez que você compreende essa informação, te ajuda muito a detalhar as informações. Então, ao observar, ao ler sobre o assunto, né? Então, tome muito cuidado com o objetivo, né, que vai ser o que? A relação do seu terraço. Você tem que, para construir o terraço, quais são os critérios básicos? Primeiro, você tem que saber, né, o tipo de solo que você está trabalhando.
Tem que saber o tipo de solo. Tem que saber a declividade desse terreno. Ok? Você tem que saber se esse solo você quer que ele segure a água, ou você quer que mande o excesso para fora. Para segurar a água, você tem que entender que esse solo precisa acumular muita água na superfície. E para mandar para fora, né, então você vai trabalhar com curva de nível em desnível, ou seja, em gradiente. Para manter, né, você vai trabalhar em nível, ou seja, ela vai formar tipo uma bacia, as curvas de nível formam uma bacia, ela acumula água naquele local ali, ou seja, para ambiente que tende a secar muito facilmente, ok? Os solos mais arenosos são mais susceptíveis à erosão e os solos mais argilosos são menos susceptíveis à erosão. Deu para entender a lógica? Ok? Isso me permite agora executar os cálculos. Então, primeiramente, eu executo a diferença de nível para definir isso em porcentagem. Aí aplico o quê? Aplico a informação ligada ao espaçamento vertical, eu defino a altura do meu terraço, e depois aplico a distância horizontal, que é a distância de um terraço no outro. Ok? E aí, como eu sei a distância de um terraço no outro, eu preciso determinar agora quantos terraços eu preciso aplicar nesta área. Ok? Uma vez que eu entendo essas informações, me permite ali definir quantos terraços. Lembrando que eu devo sempre desconsiderar o último terraço. Então, sempre vou subtrair um. E assim eu consigo tirar dúvidas de vocês em referente a este conteúdo. Estou finalizando essa gravação.